Amém? Agora a gente vai começar a ministrar. O tema da minha palavra hoje é: em um mundo de Martas, devemos estar determinados a nos tornar Marias. Amém? Vocês também, homens, embora pareça ser uma ministração sobre mulheres, não é. É uma ministração para que esse tempo, onde é tudo muito corrido, para esse tempo onde nós não temos tempo, onde nós temos muita tarefa, é tempo de nós voltarmos para Deus e reter aquilo que é bom, a boa parte. Geralmente, vocês me veem ministrando de um lado para o outro, mas hoje eu quero me deter um pouco ao meu esboço, porque eu falei: Deus, se eu não me deter aquilo que o Senhor está colocando no meu coração hoje, eu não sei se eu vou entregar a totalidade daquilo que o Senhor tem. Então, se você me vê lendo um pouquinho mais, é porque eu falei para Deus hoje, Deus, eu quero entregar a totalidade daquilo que o Senhor colocou no meu coração, enquanto o Senhor estava ministrando essa palavra na minha vida. E eu quero começar falando sobre isso. O tempo hoje que nós estamos vivendo é um tempo de muita tecnologia, não é verdade? É um tempo onde praticamente os nossos carros andam sozinhos. É um tempo onde esses dias meu pai estava falando para mim, Daiane, com o tamanho de uma tela dessa, de um vídeo para você olhar para trás, porque o nosso carro tem o retrovisor, tem aquela câmera, você consegue ainda olhar para trás para dar ré? Falei, pai, é que esse tempo é muito moderno para mim, né? Tem a câmera ali, mas eu tenho que olhar para trás para ter uma certeza. Estilo americano, né? Que diz que na América, por lei, você tem que olhar para trás. E eu falei para ele, sim, mas os nossos carros estão assim. Geralmente é o quê? É uma injeção eletrônica. Antigamente era o cano manual. Hoje não, a gente já tem o automático. Né? Hoje em dia, você chega na casa de alguém, geralmente ela está com uma máquina de lavar, uma secadora, uma passa, uma máquina de lavar louça. É muito, muito bom, não é verdade? É bom, não é? Antigamente, você tinha que voltar a fita para ouvir. Tá bom, gente, não vou falar que eu sou tão velha assim, né? Em alguns tempos atrás, ouvi dizer que a gente tinha que voltar. Lembra da época da videolocadora? Que se a gente não entregasse a fita rebobinada, a gente pagava multa? Na minha época era R$1. Nossa, quanto R$1 eu deixei na locadora? Por quê? Tinha que rebobinar. E era uma meia hora para voltar aquela fita. Não era só apertar o botão, zup, não. Tinha um processo para tudo isso. Mas aí veio a evolução do CD, aí depois veio do pendrive. Hoje em dia a gente tem o Spotify, né, que tem até a sessão offline. Então, se você não tiver crédito e tiver ali a sua playlist, você tem acesso a isso. Tudo muito prático. Mas isso é para quê? Para ganharmos tempo. É o que a sociedade diz. É o que o mundo nos vende. Se você vai comprar um carro, não, é muito mais prático para você estacionar, principalmente para nós mulheres. Não, se você comprar uma lavadora, pensa, o tempo que você ia estar lavando louça, você pode estar fazendo uma outra coisa. O tempo que você ia estar estendendo uma roupa, a tua lavadora já lava, seca, só falta guardar. Tudo prático, para que nós tenhamos tempo. É isso que o mundo de hoje nos vende. Mas isso tem um custo muito alto. E eu não digo só financeiramente. Porque quando nós nos levamos no nosso coração a ter um objeto desse, a gente fala o quê? Eu pago em 12 vezes no cartão e faço uma hora extra. Aí você passa lá a semana fazendo hora extra. Eu pago vou juntar dinheiro aqui para pagar à vista, ter o desconto, mas eu começo a trabalhar os finais de semana, que às vezes no final de semana você não precisaria trabalhar. O custo não gera apenas o seu financeiro, mas ele vai começar a custar a sua saúde, vai começar a custar os seus esforços, vai começar a custar o seu emocional, vai começar a custar a sua família e vai começar a custar o nosso tempo com Deus. Uau! Coisas que era para facilitar e nos disponibilizar de mais tempo. Ao mesmo tempo, custa o nosso tempo, o nosso financeiro, a nossa família. E será que nós paramos para pensar nisso?
Será que nós paramos para pensar se isso vale a pena? O custo é muito alto para a geração que a gente vive hoje. Às vezes você escuta assim, mas os meus pais tiveram 5 filhos, tiveram 10 filhos, todos comeram, todos estão vivos, não sei o quê. Hoje, para nós termos um custo de uma família, de filhos, é diferenciado. Porque hoje você vê uma criança de 2, 3 anos, ela já tem um celular ou ela quer um celular. E isso custa. Você olha para uma criança, ela já quer aquele videogame de autorrevolução 3D, 5D, sei lá quantos KD. Mas elas querem, porque ela vê o amigo tendo. E aí, se você não dá, você se sente um pai ruim, você se sente uma mãe ruim, você se sente que o seu filho não está sendo aceito na sociedade. Mas a que custo? Esse mundo tem feito com que a gente se torne Martas. Eu gostaria que você estivesse abrindo comigo em Êxodo 5, 4. A partir do verso 2, Êxodo 5. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou, porquanto deixe-nos ir agora, ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não tenha sobre nós, com pestilência ou com espada. E então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão: Por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. Disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós fareis abandonar as suas cargas? Porquanto deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos seus exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palhas para si, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeres ontem e anteontem. Nada diminuireis nela, porque eles estão ociosos por isso. Clamam dizendo: Vamos sacrificar ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens. Vou ler de novo para vocês. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem neles e não confiem em palavras mentirosas. Então sairão os exaltores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai vós palhas de onde achardes, porque nada se diminuirá do vosso serviço. E se você parar para ler no 14, a parte B, ele diz assim: Porque não acabaste vossa tarefa de ontem e de hoje, fazeis tijolos como antes. O que isso nos dá um entendimento? De que o nosso inimigo, ele era astuto naquela época. Ele era estratégico naquela época. Porque ele fala para Faraó, né? Dá a entender, fala: opa, já que eles estão achando que tem tempo para adorar esse Deus, e eu creio que nesse momento eles estavam com o coração de Maria, voltados a adorar o Senhor. E Faraó falou: já que vocês estão em espírito de Maria, eu vou dar para vocês a função de Marta. Vão ter que trabalhar o dobro, vão ter que me dar a mesma quantia de tijolos, com mais trabalho, para que vocês não tenham tempo de sacrificar a esse Senhor. Só que de lá para cá, o nosso inimigo entendeu que deu certo naquela época, porque o povo teve que trabalhar mais e entregar.
Só que começou a acumular o serviço. Porque na parte 14 diz que o quê? Vocês não entregaram o suficiente de ontem e nem o de hoje. Ou seja, lá no terceiro dia, eles vão ter que entregar o de antes de ontem e mais o daquele dia. Acarretando trabalho. Acarretando funções. E quem, com um emocional, com um físico, cansado, sobrecarregado, tem tempo de pensar em adorar o Senhor no deserto, de caminhar 3 dias. Eu acho que muitos ali começaram a ficar afadigados e falaram, não vai dar, não quero isso para mim. E hoje em dia, quantos de nós, talvez não estamos passando por esse mesmo processo? Talvez hoje, o inimigo está usando a mesma estratégia que ele usou lá, com o povo de Israel, com o faraó. Ele não tem usado em nós, mas com mais sutileza. Ele não vai chegar e nos escravizar. Ele vai ser sutil. Ele vai te propor em ficar algumas horas a mais no serviço. Ele vai te propor a você pegar e agarrar algum compromisso. Ele vai te propor a você acarretar muitas funções, muitos afazeres. E nesse processo, a gente acaba querendo agarrar o mundo. Só que nós não conseguimos. E o que isso gera em nós? O que isso tem gerado nessa geração? Tem gerado corações ansiosos, pessoas ansiosas. Tem gerado pessoas frustradas. Porque quando nós pensamos e calculamos e falamos assim, não, eu vou dar conta. E chega no final do dia, você não deu conta. Você se sente uma pessoa frustrada. Aí você fala assim, não tem problema, amanhã eu acordo um pouco mais cedo, vou dormir um pouco mais tarde e eu vou dar conta. E chega no outro dia, você não dá conta. E chega no final da semana, você não deu conta, porque você não precisa agarrar o mundo. E a frustração vem. Só que junto com a frustração, vem a ansiedade. Junto com a ansiedade, vem a ira. Porque você se ira e você se indigna com coisas pequenas que não era para ser. Por quê? Porque você dentro do seu coração já está frustrado. Porque dentro do seu coração já não está mais da maneira como você gostaria. Quando eu fico um pouco ansiosa, eu descontava, né? Porque Deus tá me tratando na comida. Então eu ia comer, que nem uma condenada. E aí, Deus tem ministrado isso no meu coração. Quando eu me sinto que eu estou indo para esse tempo, para esse caminho, eu falo, opa, não é assim. E eu estava conversando com o Leandro, eu falei, amor, eu não tô com fome, mas eu estou querendo comer. E isso não é bom, porque eu sei que ele olhou para mim e falou, para e vê de onde está vindo isso. Porque isso não está certo. Eu parei e falei, Deus, eu vou parar, eu preciso analisar de onde está vindo isso. Porque a gente tem que entender aquilo que nos tira do foco, aquilo que nos rouba da presença de Deus. Em vez de eu me encher de Deus, eu estava me enchendo de comida. Então eu falei, não, eu preciso me encher do que vai me satisfazer a minha alma. Porque é a minha alma que está gritando. Não é o meu corpo que precisa de alimento, é a minha alma. Então eu preciso entender que eu preciso ir para Deus. E não para a geladeira. Isso sou eu, tá? Eu estou compartilhando com vocês a Daiane. E muitas vezes é isso, porque as frustrações vêm e a gente quer de alguma maneira. Às vezes com os filhos, né? Para quem é mãe, às vezes o filho vem com um desenho todo feliz para te mostrar. A Letícia é uma pessoa, meu Deus do céu, artisticamente a bichinha pinta até a parede, te pega pela mão e vai ver o que ela fez. E muitas vezes na pressa da correria, o que a gente faz? Tá bom, bonito. Você nem olhou, nem sabe que cor que é o desenho que ela pintou. Por quê? Porque a correria do dia tem feito isso com a gente. Às vezes o seu marido quer te dar um abraço, quer te dar um beijo, você fala para ele, tá bom, agora não. Gente, para. Abraça teu marido. Para. Olha para o seu filho. Porque talvez amanhã ou depois eles vão crescer e você não vai ter mais eles dentro de casa. Falando, mãe, olha aqui o meu desenho. Às vezes, a Letícia e o Daniel estão numa situação assim, mãe, eu quero abraço. A Letícia acorda, ela nem dá bom dia, ela quer abraço. O Daniel, ele vem e me abraça, ele dá uns 5, 6 beijos que chega, sabe? Fica melado aqui assim. E agora ele tem alguns momentos onde ele está bem suado no dia, e ele vem me dar um abraço, pensa num cheiro.
Abençoado. Mas eu abraço, falo bem, tá bom, abraço, dá aquele aperto. Falei, tá bom, filho, agora vai lá tomar um banho e amanhã abraça mais. Por quê? Porque amanhã ou depois eles não vão estar mais dentro da minha casa. Amanhã ou depois, isso tudo vai ter passado, vai ter ficado só as lembranças. Então hoje, se você tem um filho que está querendo um abraço, que você tem um filho que está querendo, assim, um tempo de 2 minutos, mãe, olha o meu desenho, mãe, me coloca para dormir. Eu falei para a Letícia esses dias que o marido dela vai ficar do lado da cama esperando o Leandro arrumar a cama dela, porque a Letícia está com 11 anos e o Leandro arruma a cama dela todo dia para ela dormir. É o tempo deles, é o momento deles. Eu sei que vai chegar um tempo onde não vai ter mais isso. E vai vir o quê? A lembrança, a saudade. Mas eu digo que é melhor a gente ter a lembrança e a saudade daquilo que a gente viveu do que aquilo que a gente deixou de viver e as oportunidades passaram. E eu vou abrir uma situação que aconteceu. A minha sogra, quando foi para... Eu não sei porque eu estou falando isso, mas me veio agora, tá? A minha sogra, quando ela faleceu, ela passou mal de segunda para terça, e na quarta ela faleceu. No domingo, ela estava um pouquinho melhor, e a minha cunhada falou assim, vamos fazer um almoço para a mãe lá em casa. E ela já estava bem debilitada, então ela foi de cadeira de roda, e a gente almoçou com ela no domingo. Só que o meu cunhado, a gente estava revezando. Então, um filho dormia à noite, outro filho passava o dia, para ela não ficar sozinha. E o meu cunhado tinha passado a noite com ela e ido trabalhar direto. Então, ele estava mega cansado. E ele pegou e falou assim, eu não vou hoje com vocês, porque eu preciso descansar. E ele não participou desse almoço. E a minha sogra faleceu na quarta-feira. E eu lembro nitidamente que as primeiras palavras dele assim, falou, por que eu deixei o meu cansaço? Eu deixei de estar no último momento com a minha mãe, de passar com a família, para poder descansar. Não julgo porque ele estava cansado mesmo. Eu entendo. Mas já paramos para pensar que talvez era o nosso último momento com aquela pessoa? Será que vale a pena a gente correr, deixar o cansaço nos sobrecarregar e deixar de viver os pequenos momentos com as pessoas que nós amamos? E isso nós estamos falando de pessoas, de família. Imagine quando se trata do nosso Deus. Esses dias eu vi um post, se você não tem tempo para adorar a Deus aqui na terra, o que você vai fazer no céu? Né? O que você vai fazer no céu? Muitas vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, a gente geralmente fala, né, em busca de falar em novas línguas, em busca do Espírito Santo nos encher, do Espírito Santo nos preencher. E algumas pessoas ficam indiferentes com isso e falam, eu não preciso falar em línguas. Eu não preciso ter essa comunhão com o Espírito Santo. Se você for para uma outra terra, se você for para a Alemanha, você vai conversar, você vai querer estudar. Pelo menos o inglês básico você vai ter que ter, para você poder ter diálogo com uma pessoa. E por que nós não procuramos saber a linguagem dos céus? Se a gente for para a Inglaterra, a gente precisa saber o inglês. Se a gente for para a Alemanha, a gente precisa saber alemão. Se a gente for aqui, para Portugal, tem que saber falar, porque tem algumas coisas diferentes. A gente vai entender algumas coisas, mas outras coisas a gente não vai entender. E por que para ir para o céu, a gente não pode falar a língua dos anjos? Por que para ir para o céu, a gente não pode falar sobre o Espírito Santo? Por que a gente se nega ou não se importa em buscar? A gente vai passar a eternidade falando com Deus, e não é o português não, gente. É a língua dos céus. E será que a gente já parou para entender a profundidade disso? Será que a gente já parou para entender? Esses dias o Leandro foi buscar a Demétria, né? Para vir para cá. E ele não sabia nada de inglês, né? Veio mudo e calado. Você já parou para pensar? Isso que era uma pessoa normal, comum. Já pensou se ele tivesse dado uma carona para Deus? E não soubesse falar? Ia vir mudo e calado? Você já parou se nós buscamos a eternidade, mas não buscamos o Espírito Santo? E
De repente, parecemos lá no céu. Vamos ter o quê para falar com Deus? Se a gente não entende o que Ele fala, Ele entende o que a gente fala. Mas nós não entendemos. Por quê? Porque nós não buscamos conhecê-lo intimamente. Tem diferença entre conhecer uma pessoa e você ter intimidade com ela. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa de Jesus. O Espírito Santo é uma pessoa que nos entende. E que nós precisamos conhecer. Eu não sei quantos aqui, eu não vou fazer palestra de louvor, mas quantos aqui sabem a diferença entre louvor e adoração? Louvor é quando a gente engrandece a Deus por aquilo que Ele fez. Deus, Tu és poderoso, Tu és santo, Tu és maravilhoso. O Senhor fez, o Senhor faz, o Senhor venceu guerras, o Senhor nunca perde batalhas. Esse é o louvor, é onde a gente se alegra, a gente bate palma, o nosso coração pula e exalta. Mas quando nós vamos para um momento de adoração, é onde vem o quebrantamento. Primeiro ainda vem o reconhecimento, onde a gente olha para Deus e fala, Deus, obrigado por mesmo eu sendo pecadora. O Senhor me faz um adorador. Quando nós olhamos para Deus e engrandecemos Ele de uma forma mais íntima, mais poderosa. Eu posso olhar hoje para o Leandro e falar assim, o Leandro gosta disso, disso, é meu marido, eu tenho intimidade com ele. Mas eu não posso falar da mesma maneira de uma pessoa que entrou ali na igreja e eu não conheço. Eu posso falar de um cantor que eu gosto. Ele canta bem, o timbre da voz dele é assim. Só que eu não posso falar do que ele gosta ou deixa de gostar, porque eu não tenho intimidade. E quantos de nós hoje talvez temos parado só na adoração? Só no louvor? Porque é mais fácil, é mais cômodo. Porque quando a gente passa por um momento de intimidade, que é um momento de adoração, de quebrantamento mesmo, exige um pouquinho mais de nós. E nós temos que sair da nossa zona de conforto, de passar, de conhecer até intimidade. Semana passada, foi muito cômodo, porque o Leandro subiu aqui falando que eu queimei a língua e que eu era faladeira, né? Quantos lembram que estava aqui? Pois é. Então, e aí, durante a semana, eu tive com uma pessoa, e eu conversando com ela sobre isso, e ela olhou para mim e falou assim, eu nem tive coragem de olhar para você, porque eu já imaginei a sua cara. Sabe o que é isso? Intimidade. Porque ela me conhece. Ela sabe exatamente sem olhar. Amigo que é amigo, ele te conhece pelo olhar. Alguns aqui me conhecem pela sobrancelha. Mas é assim. É esse relacionamento que o Espírito Santo quer ter comigo e com você. É esse relacionamento que Ele quer de olhar para você e saber aquilo que você está pensando antes mesmo da sua palavra vir à sua boca. Ele já sabe, mas Ele quer ver aquela expressão, sabe? De amizade, de olhar assim e falar, uau, já sei o que você está pensando. Sabe quando às vezes você está numa roda de amigo e acontece uma situação, você só olha para o amigo do lado assim, ele já sabe tudo que você pensou? É assim. E Deus, o Espírito Santo, Ele quer ser assim conosco. Quando você está pegando a sua Bíblia assim e indo para o teu secreto com Ele, Ele fala, uau, Ele está vindo, uau, ela está vindo. Hoje vai ser diferente, hoje vai ser especial. Às vezes você vai pegar a tua Bíblia e você não vai estar com tanto entusiasmo porque você está passando por situações. E Ele vai vir e Ele vai falar, uau, hoje é o dia de consolar, hoje é o dia de abraçar, porque amigo é assim. Amigo, ele se alegra com você e ele se entristece com você. O Espírito Santo, ele se alegra com você e ele fica triste pela situação que você está passando. Ele vem como um consolo ao seu lado. Então, isso é amizade. Isso é ter intimidade. E pensando um pouquinho nisso, e o diabo também sabe disso, que a gente tira o nosso tempo nesse sentido. E o que ele faz? Ele coloca coisas para que nós não tenhamos esse relacionamento. Para que nós não tenhamos tempo com Deus. E hoje nós precisamos nos tornarmos Marias. E um exemplo de uma boa parte, eu gostaria que você abrisse comigo em Lucas 7:37.
Amém? Eis que uma mulher na cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa de fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-os com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungiu-os com um unguento. O que essa mulher fez? Essa mulher, ela quis a boa parte. Ela falou assim, mesmo tendo todo aquele povo ali, rodeando Jesus, mesmo ele estando na casa de um fariseu, ela não se importou. Ela fez o quê? Ela falou, eu vou honrar a Jesus. Eu vou honrar a Deus. E ela se dispôs aos pés dele, a chorar. Ela se dispôs aos pés dele a jogar aquele unguento. E a palavra diz que com os próprios cabelos ela secava. Qual é o melhor lugar para se estar? É aos pés de Jesus. E se você discorrer um pouquinho mais no versículo 48, a palavra de Deus diz assim, e disse a ela, Jesus, disse a ela, os teus pecados lhe são perdoados. Quando nós vamos e escolhemos estar no melhor lugar, não tem como nós não sermos transformados. Não tem como nós ficarmos da mesma forma. Não tem como nós levantarmos com aquela sobrecarga com qual nós vamos para Deus. Muitas vezes nós vamos para Deus chorando. Muitas vezes nós vamos para Deus com muitas frustrações. E muitas vezes nós não vamos para Deus porque nós não temos tempo para que isso aconteça. Mas essa mulher, quando foi para Deus, não pensando nisso, não pensando na situação que ela se encontrava como pecadora, não se importando com a maneira como a sociedade via ela, mas aquilo que tinha no seu coração e transbordava em honrar Jesus naquele momento. Ela se ajoelha, ela chora, ela seca os seus pés. E a palavra de Deus diz que ela levanta dali com os seus pecados perdoados. Eu imagino que naquele momento Jesus tirou de sobre ela, assim, aquela carga, aquela sobrecarga que não era dela, aquela sobrecarga que às vezes nós levamos que não é nossa, aquele tempo que nós temos dedicado às outras coisas que não é nosso, que não pertencem a outras situações, mas sim pertencem a Deus. Aquele tempo pertencia a Jesus, foi aonde ela escolheu estar. E foi aonde Jesus fez o quê? Os seus pecados lhe são perdoados. Eu acredito que aquela mulher levantou dali leve. Eu acredito que aquela mulher levantou dali esperançosa. Eu acredito que ela levantou dali com uma visão diferente da vida. Ela levantou dali com uma visão diferente do que os outros pensariam dela. Porque a partir daquele momento, Jesus, além de tocar nela, Jesus deve ter tocado na identidade dela. A partir de hoje você não é mais pecadora. A partir de hoje você é filha. A partir de hoje você está liberta. A partir de hoje você está curada. É dessa maneira que nós levantamos. Quando nós saímos da presença de Deus. É dessa maneira como nós levantamos. Quando nós deixamos não deixamos de receber a melhor parte. Porque a melhor parte é quando nós estamos na presença de Deus. E a palavra de Deus diz que o fariseu, muito indignado, pensando assim, bom, se é Jesus mesmo, se é o Messias, deveria saber quem é essa mulher que está aos seus pés. E qual é a resposta de Deus para ele? E no 43, e disse Simão respondendo, tenho para mim que é aquela a quem mais perdoa. Trocando ali um pouco mais para baixo. Jesus respondendo para ele, né? E voltando para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes águas para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e mus enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, beijo, mas esta desde que entrou não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. O que isso nos leva a entender?
Talvez esse fariseu estava muito preocupado da maneira como ele ia servir Jesus, da maneira como ele ia colocar a mesa, a maneira como ele ia servir Jesus e mais os convidados que talvez ali estivesse. Mas em momento nenhum ele pensou em honrar Jesus da melhor forma. Porque a palavra de Deus, Jesus pontuou aquilo que ele não fez. Você não me deu água para os pés. Você não ungiu a minha cabeça. Eu estando na sua casa, você não fez aquilo que era básico por aqueles tempos. Quando alguém chega na sua casa, você quer servir com o melhor. Se você chega para tomar café, você vai colocar uma mesa, você vai dar da melhor forma. E ele não deu. Porque Jesus, ao entrar, ele não lavou os pés, não deu água para Jesus lavar os pés. Ele não ungiu Jesus com óleo. Então Deus chega a pontuar, eu estou na sua casa. Gente, eu fico parando para pensar e eu fico pensando, uau! Jesus estava na casa dele. Eu nem sei o que eu ia fazer para agradar Jesus. E ele teve o privilégio de ter Jesus na casa dele. E ele não honrou da melhor forma. Ele não honrou da melhor maneira. E ainda foi criticar a mulher que fez da forma certa. Ele, além de estar com o espírito de Marta, de servir e servir, né, daquela maneira, eu acho que nem o espírito de Marta era daquela maneira, porque ele nem fez certo. Marta servia, mas servia para honrar, para fazer acontecer. E ele não. Quantas vezes nós temos oportunidade de estar com Jesus e nós não paramos? Quantas vezes Jesus entra na tua casa assim, ó, de uma forma extraordinária, com a presença dele. E nós estamos com pressa. E nós não paramos para ouvi-lo. Nós não paramos para senti-lo. Quantas vezes você pode estar dirigindo e a presença de Deus vem e você fala, Jesus, agora? Agora não. Agora não posso. Eu lembro que eu morava no Boqueirão, e esses dias eu até estava comentando com umas pessoas. A gente fazia Boqueirão, Pinhais, Pinhais, Centro, Centro, Pinhais, Pinhais, Piraquara, Piraquara, Boqueirão. Praticamente todos os dias. E os dias mais leves é quando a gente não fazia Pinhais. Mas a gente praticamente todos os dias da semana a gente fez isso, acho que uns 2 anos. 2 anos e pouco. E teve um tempo onde a Letícia estudava próximo da onde nós trabalhávamos. Então, muitas vezes, deixava o Leandro no trabalho, e aí eu ia levar a Letícia. E, gente, ali no centro, já é difícil hoje, imagine uns anos atrás, né? Bem na hora do rush. E o Leandro colocava a playlist dele lá, e eu não sabia trocar, então eu ia na playlist dele. E, para quem olha para o Leandro um dia foi roqueiro, mas hoje em dia ele é adorador. Ele gosta de uns louvor muito espiritual, assim. Celebração para o Leandro é muito pouco e muito seletivo. Então, eu ia com a playlist dele mesmo, né? Porque eu não sabia trocar e também não ia desligar. Quantas vezes eu parei no acostamento? Deviam falar, essa mulher é louca. Porque eu não sabia se eu chorava, se eu glorificava, porque a presença de Deus vinha sobre o carro e vinha naquele momento e eu parava. E era o tempo que eu tinha com o Espírito Santo. Eu não olhava para ele e falava, agora no meio do trânsito? Não, não. Falava, tudo bem, se agora é esse momento que o Senhor está querendo tirar comigo, é agora que o Senhor vai me ministrar. Quantas vezes eu parei? Quando saiu aquele CD do Samuel Moraes, nem sei o... Serei para sempre grato, não sei quantos tiveram o privilégio de já ouvir algumas canções. A Letícia tinha 2 anos, gente. Era um sarro, porque ela mal sabia cantar. Eu vou tentar imitar aqui, tá? Mas tinha uma parte que o Samuel cantava, nós amamos tua presença, nós amamos tua presença, doce presença. A Letícia, nós amamos tua presença. Ela dava uma ênfase no amamos, com 2 anos, que aquilo quebrantava. Uma vez a gente deu carona para a tia do Leandro, e quando a Letícia começou a cantar, nossa, a gente olhava para ela assim, ela chorava.
Deus ministrou ela através daquela canção e através da vida da Letícia com 2 anos. O que eu estou querendo dizer para vocês? Nossa, pastora, tua vida é sensacional. Não. Minha vida é normal, que nem você e eu. Sabe? Eu tenho os meus afazeres em casa, eu sou mãe, eu sou pastora, eu sou funcionária, tenho meus clientes, eu tenho que atender. Mas a minha prioridade tem sido estar com Deus. A minha casa tem priorizado a estar com Deus. Tem momentos que nós vamos para Deus chorando. Tem momentos que nós vamos para Deus porque nós precisamos ter esse hábito de estar com Deus. Muitas vezes você fala assim, muitas vezes você escuta o Leandro falar, às vezes eu vou para a igreja, eu sou pastor, eu tenho que estar lá. Mas tem momentos que você está cansado. Essa semana, o Leandro passou 2 dias sem dormir, de febre, ele tremia, de calafrio. Na sexta-feira, na quinta-feira ele estava aqui. Ele estava ruim, estava bem ruim. Na sexta-feira ele estava ruim, bem ruim. E ele não dormia, e nós como esposa, a cada meia hora, olhando para ver se está bem, porque a gente não dorme também. No sábado ele estava lá com o pessoal, no retiro, ele estava ruim. Mas é porque, pastor, não, é porque ele tem as funções dele. Nós temos a nossa função e nós escolhemos estar na melhor parte. Mas isso é sacrificante? Às vezes sim. Mas é aquilo que Deus escolheu para nós e nós dissemos sim. E isso torna para nós a melhor parte. Essa é a melhor direção. Às vezes nós não queremos estar. Você gosta de levantar todo dia e escovar os dentes? Não, mas você escova por quê? Senão vai dar mau hálito, não é verdade? Você gosta de levantar todo dia e ir trabalhar? Às vezes não, mas você precisa, por quê? Porque chega no final do mês, tem conta para pagar. Então, hábitos que nós temos para que a nossa vida se torne melhor, no mundo espiritual também é assim. A nossa vida é mais espiritual do que a natural. Então, nós temos que sim orar, jejuar, buscar se alimentar espiritualmente de Deus, para que isso aconteça. E foi o que essa mulher fez. Ela procurou estar com a melhor parte. Ela procurou não se importar com o que os outros estavam pensando, mas foi para Deus. Diferente do fariseu, que além de não proporcionar para Jesus aquilo que ele poderia proporcionar, ele ainda julgou aquela mulher por ter feito. Vocês estão me entendendo? Vocês estão aqui? Olha para o seu irmão e fala assim, escolha a melhor parte. E eu não vou ter tempo de concluir a minha palavra. Mas, tudo bem. Gostaria que você abrisse comigo em Lucas 15, 25. Amém? Lucas 15, 25, ele fala sobre o filho pródigo. Eu queria me deter aqui um pouquinho sobre o filho mais velho. Se você não conhece a história, a parábola do filho pródigo, você chega na tua casa, você lê ela, com certeza Deus vai ministrar o seu coração. Mas eu vou dar uma resumidinha. Esse homem tinha 2 filhos. Um mais novo, mesmo o pai estando vivo, um dia olhou para ele e falou, dá tudo que é meu, tudo que me pertence, que eu vou sair por essa vida afora. E ficou o pai e o filho mais velho. O filho mais novo vai, gasta a tua herança, se arrepende e volta. Nessa, o filho mais velho, que estava sempre ali, servindo ao seu pai, quando vê tudo aquilo que aconteceu, indignado com a situação, vai até o seu pai, e no verso 25 diz assim, e o seu filho mais velho, que estava no campo. Aonde o filho mais velho estava? No campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu música e suas danças. Chegou perto da casa, ou seja, nem dentro da casa ele não estava. Não era nem no terreno do lado. Ele estava no campo distante. E chamando um dos servos, ele nem foi ter a audácia de perguntar para o seu pai. Ele achou que ele não era digno nem disso. Perguntou o que era aquilo. E eles disseram, veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são.
Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondeu ele e disse ao seu pai, isso o filho falando ao pai, eis que te sirvo há tantos anos e nunca transgredi o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para me alegrar com seus amigos. Ele estava no campo, distante de casa. Ele não teve coragem de falar com o seu pai. Ele foi, terceirizou e perguntou para os servos. E a palavra de Deus diz que ele, indignado ainda, ele indaga ao seu pai. Eu sempre te servi. Gente, aqui eu vou parar um pouquinho e vamos ter um pouquinho de entendimento. Nós precisamos entender que a gente tem que ter equilíbrio na vida, amém? Então, o servir faz parte. Nós precisamos servir. E servir com honra e excelência, porque tudo que nós vamos fazer, nós façamos o melhor como se fosse para Deus. Então, se nós vamos servir a empresa a qual nós trabalhamos, nós damos o melhor. Se nós vamos servir a igreja, nós damos o melhor. Se nós vamos servir ao próximo, nós damos o melhor. Porém, não é só servir. Nós precisamos ter tempo de intimidade e tempo de comunhão. A palavra não revela, mas se a gente for ler e entender, esse filho mais velho, ele apenas servia. Ele não tinha tempo de qualidade com o seu pai. Ele não tinha tempo de mesa com o seu pai. Ele não tinha tempo de sentar com o seu pai. Sabe o que é isso? É não ter intimidade. Ele não se achava tão íntimo do seu pai, ao ponto de nem perguntar para ele o que estava acontecendo. Ele terceirizou e foi perguntar para os servos. Ele se colocou no lugar de servo e foi perguntar para o outro. Sabe quando a gente fala, pô, o que será que está acontecendo ali? Foi isso que ele fez. Sabe? Quantos de nós, muitas vezes, temos parado de entender o nosso lugar de filho, o nosso lugar de intimidade, e nos colocamos no lugar de servo? Só servir. E aqui está o equilíbrio. Nós servimos com o nosso melhor. Mas quando nós vamos para o nosso secreto, nós damos o nosso melhor. Nós sabemos aquilo que nós estamos entregando, mas também nós sabemos aquilo que estamos recebendo dos nossos pais. Essa é a diferença de um filho adotado e um filho de sangue. Por exemplo, você entra numa fila de adoção e pega uma criança de 10 anos. Ele vai chegar na tua casa, ele vai pedir licença para sentar, ele vai estar com fome, mas ele não vai sentar à mesa, porque ele não tem intimidade. Ele talvez vai ficar com fome ali até você oferecer alguma coisa. Até ele entender que a partir daquele momento a casa é dele. Até ele entender naquele momento que ele pode abrir a geladeira. Agora, se eu pegar a Nicole, levo a Nicole lá e deixo lá na frente da casa da Danila. Ela vai entrar, porque ela sabe que é a casa dela. Se ela tiver com fome, ela vai abrir a geladeira, vai pegar o que tem, vai sentar na mesa e vai se servir. Tô certa, Danila? Por quê? Porque ela cresceu dentro da casa da Danila. Porque ela tem intimidade com a casa. Porque ela sabe que ela tem o direito de chegar e que não vão brigar com ela, porque ela está com fome, ela vai se servir. Essa é a diferença entre quem sabe quem é e quem não sabe. O filho mais velho não sabia quem era. Ele se sentia um adotado, se sentia um servo. Porque ele tudo pedia licença, perguntava para o servo. Se ele tivesse a identidade de filho, se ele entendesse quem ele era, ele não ia perguntar, ele ia apenas sair correndo e entrar na casa e ver, talvez abraçar, talvez a atitude com o irmão dele seria diferente. Talvez se ele entendesse o lugar onde ele tinha em Deus, nós estaremos lendo um outro tipo de história. Talvez esse final não seria esse final. Talvez o final seria, e o irmão mais velho chegou e abraçou o seu irmão e se comemorou e celebrou com seu pai. Talvez tenha sido esse o final que a gente teria ouvido dessa parábola, se o filho mais velho entendesse quem ele era. Nós precisamos entender que nós temos o direito de ir para os pés do Senhor. Nós temos o direito
de se entregar na presença do Senhor. Que nós não somos adotados, como se sentir adotados como servos, mas somos filhos legítimos, somos filhos de Deus. Amém? E eu gostaria que você abrisse em Lucas 10, 38. Pastor, eu acho que eu vou pedir o próximo domingo. Brincadeira. Gente, nas primeiras vezes, eu colocava o cronômetro e falava, meu Deus, não passou 11 minutos e parece que eu já preguei a palavra inteira. Agora eu não estou nem no segundo tópico e já foram 50 minutos. Para você ver, né? 10, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. A certa mulher, com o nome Marta, recebeu em sua casa. E tinha esta irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus. Ouviu a sua palavra. 39, parte B, ele diz assim, Maria, a qual assentou-se também, ou seja, ela não estava sozinha, aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhes, pois, que me ajude. Respondeu Jesus a Marta, 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 estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Uau! Se eu tivesse lido só isso aqui, a pregação já tinha terminado. Quanta sabedoria. Quanta verdade. Maria escolheu a melhor parte. Diz para o seu irmão aí, há tempo que nós devemos se tornar Marias. Há um momento de se tornar Marias. Nós precisamos ser enfáticos em se tornar Marias. Marta estava tão atarefada, mas tinha tempo para o seu coração se indignar, porque Maria estava no melhor lugar. Quantos de nós estamos corridos? Quantos de nós não temos tempo? Mas temos tempo de olhar por irmão que está adorando. De olhar por irmão que está sendo Maria. De olhar por irmão que está fazendo e escolhendo a melhor parte. Quantos de nós estamos com o coração amargurados? Às vezes nós, mulheres, né, vai receber visita em casa e está naquela correria, tal, e arruma arruma a casa, e arruma a casa, fala para o marido ir tirar o pijama e colocar uma roupa de receber pessoas. Lá em casa é ao contrário, o Leandro que manda tirar a roupa, tirar o pijama. Deixa eu simplificar que agora ficou corrido o negócio. Eu que gosto de andar de pijama, então se vai chegar alguém, o Leandro fala, troca esse pijama e coloca uma roupa mais acessível, é isso que eu estou falando. Então, assim, muitas vezes a gente vai receber pessoas em casa e essa correria, não é, mulheres? É a batata que a gente tem que cozinhar um dia antes, é o feijão que tem que estar no fogo, por quê? Porque a gente está acelerado. E quantas de nós não ficamos irritadas com o marido no celular, no sofá? Ou quantas de nós não ficamos indignados porque ele está lá assistindo o jogo e você está fazendo tudo? Quantas? Por quê? Ele está ali de boa, esperando a visita chegar. Nós que estamos afadigadas. Nós que estamos aceleradas. E quantos de nós não se indignamos quando nós estamos nos afazeres? E às vezes você chega em casa cansada, fadigada. Você fala, hoje eu não vou para a igreja, porém o seu marido já está com as crianças prontas para você vir para a igreja. E você fala assim, você vai para a igreja e vai me deixar? Filha, quem escolheu ficar aí cansada é você, porque quando a gente vem para a igreja, Deus renova. Né? Porque aquela mulher levantou dali com os pecados perdoados, ela levantou renovada, ela levantou leve. Eu sei que às vezes é cansativo. Eu sei que às vezes a gente não quer estar na igreja, mas, gente, quantas vezes a gente vem para a igreja e sai daqui renovado?
Quantas vezes você chega aqui com uma dor na coluna e sai pulando estrelinha? Porque Deus é um Deus que cura, Deus é um Deus que faz. Sabe? Então, assim, a melhor parte é estar na presença de Deus. Então, nós temos que aprender a redirecionar o nosso tempo. Eu vou pedir para o louvor subir. Nós temos que aprender a entender, a desfrutar da melhor parte. Maria desfrutou da melhor porção. Maria desfrutou da melhor parte. Quando Jesus olha para Marta e fala, Marta, Marta, é muitos afazeres. Hoje Jesus olha para você e fala assim, não agarre o mundo. Você não vai dar conta. Não se frustre. Não se cobre demais. Você não vai dar conta. Gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Mas hoje é dia que Deus está olhando para você e para mim e está falando, vamos nos tornar como Marias. Vamos buscar a melhor parte. E a palavra de Deus diz que Maria também estava aos pés de Jesus. Isso me leva a entender que ela não estava só. Tinham mais pessoas naquele momento aos pés de Jesus. E hoje é dia de nós olharmos para nós e falar, Deus, me dá esse espírito de Maria. Me dá esse entendimento de Maria. Que eu possa olhar para o Senhor. Para que a boa parte não seja tirada de mim. Para que eu mesmo não tire, porque muitas vezes é nós mesmos que negociamos o tempo com Deus. Muitas vezes é nós mesmos que colocamos outros níveis de prioridade, a não ser a presença do Senhor. E eu vou dizer para você que se você tirar um tempo com Deus, e Ele for o primeiro, você pode estar com uma situação complicada para resolver. Você vai sair dali com uma resposta para essa preocupação. Você vai sair dali com mais ânimo e mais disposição para resolver as questões que você tem na rua, na escola, na faculdade, porque você vai sair com uma direção. Você pode ter certeza que talvez você vá para os pés de Jesus com um coração angustiado, com uma tristeza, mas você vai sair dali renovado. Você vai sair dali leve. Talvez você vá para os pés de Jesus, se sentindo pecador, se sentindo falho. E nós falhamos, nós pecamos. Muitas vezes nós pais falamos um pouco mais áspero com os nossos filhos e depois vem aquela tristeza e aquele, meu Deus, o que eu fiz? E você vai para os pés de Jesus. E você vai sair dali com perdão para uma conversa com o seu filho. Você vai sair dali com perdão para uma conversa com o seu marido. Você vai sair dali com perdão com uma conversa para sua esposa. Porque quando nós entregamos para Jesus, se torna mais leve. Quando nós escolhemos a melhor parte de ter intimidade com Deus, nós paramos para sentar e ouvi-lo e saímos de lá com as nossas respostas. Enquanto o louvor vai ministrar, eu gostaria que você orasse neste momento. Que você pudesse entender a profundidade e a grandeza e o privilégio de desfrutar esse momento com Jesus. Nós temos espaço aqui na frente. Talvez essa noite você queira se ajoelhar aos pés de Jesus. Talvez essa noite você queira se ajoelhar também aos pés de Jesus. Diz, Jesus, eu quero a melhor parte. Enquanto o louvor vai ministrar, eu gostaria que você tomasse essa decisão por estar um pouco mais ainda aos pés de Jesus. Aos teus pés é onde eu quero estar, em meio a tua santidade. Aqui quero ficar.
Senhor Jesus, diante de Ti, ó Pai. Nós nos prostramos, Senhor Jesus, ó Pai, na Sua presença hoje, Senhor Jesus. Nós, Senhor Jesus, ó Pai, nos ajoelhamos, Jesus, e nós declaramos, Senhor Jesus, que nós queremos a boa parte, Senhor Jesus. Que a melhor parte, Senhor Jesus, ó Pai, é estar dos Seus pés. É, Senhor Jesus, ter intimidade contigo. Senhor Jesus, ó Pai, no momento, Senhor Jesus, ó Pai, de nos dispor, Senhor Jesus, de quem somos, Senhor Jesus. Senhor, essa noite, ó Pai, nós te pedimos perdão. Nos perdoa, Senhor Jesus, porque esse mundo tem nos consumido. Nos perdoa, Senhor Jesus, ó Pai, porque o tempo, Senhor Jesus, ó Pai, tem sido o nosso Senhor, ó Pai. E nós não temos, Senhor Jesus, ó Pai, nos voltado a Ti. O servir, Senhor Jesus, ó Pai, tem consumido, Senhor Jesus, os nossos dias. O Teu tempo contigo, Senhor Jesus. Nós temos deixado e negligenciado. Mas essa noite nós te pedimos, Senhor Jesus, nos perdoa, nos ensina, Senhor Jesus, a ter um coração como o de Maria. Um coração, Senhor Jesus, que escolhe a melhor parte. Senhor Jesus, ó Pai, de Te ouvir. Senhor Jesus, ó Pai, de Te adorar, de Te engrandecer. Senhor Jesus, ó Pai, a melhor parte, Senhor Jesus, de ter intimidade contigo. Senhor Jesus, de ser transbordante, Senhor Jesus, no Senhor, ó Pai. Nós entregamos as nossas vidas diante do Senhor essa noite e declaramos, Senhor, muda os nossos corações, molda os nossos corações, para que nós possamos ter coração como Maria, Senhor Jesus, e engrandecer o Teu santo nome em todo o tempo. Gera em nós, Senhor Jesus, um coração de adoradores. Gera em nós, Senhor Jesus, ó Pai, um coração, Jesus, ó Pai, de quebrantamento, Senhor Jesus, quando estamos em Ti. Que nós possamos, Senhor Jesus, reconhecê-lo, Senhor Jesus, em todo o tempo. Que nós possamos ter a Sua amizade, Senhor Jesus, que Tu és o melhor amigo, Senhor Jesus, o melhor caminho, Pai. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Gera em nós, Senhor Jesus, momentos contigo de intimidade e conhecer, Senhor, a cada mais. Nós queremos o Senhor e nada mais, Senhor. Nós queremos apenas a Sua presença, Deus. Os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada
sinto que o Espírito Santo está remoendo alguns corações aqui com a questão da paternidade de Deus. Muitos aqui se veem como o filho mais novo do o filho pródigo, que não tem coragem de voltar, porque, puxa, como eu vou voltar se eu já gastei tudo aquilo que Deus me deu? Deus confiou em mim e eu não fui digno. Está comendo a comida dos porcos. Mas também existe um outro lugar, pessoas que se sentem como o filho mais velho, que estavam dentro de casa, dentro do lugar, convívio com o pai, mas fora da presença do pai. A pastora Daiane falou. E se sente nessa condição. Deixa eu falar algo para você. O nosso irmão mais velho ensinou como é realmente ser o irmão mais velho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele se alegrou com o que viu. E sabe, eu creio que Deus está querendo trazer conserto em alguns corações aqui, restaurar alguns corações aqui com relação à paternidade de Deus. Sabe, tudo que a pastora Daiane falou ontem, nós quem estávamos no retiro, né, foi só uma confirmação de tudo aquilo que foi dito ontem. Mas eu queria desafiar você. Que se sente como um desses irmãos. E ninguém vai julgá-lo pelo que você se sente e pelo que você é. Mas saiba que há um Deus que está de braços abertos para te receber. Há um Deus que está de braços abertos para restaurar o seu coração. Há um Deus que está de braços abertos para te ensinar quem Ele é de verdade. Um Pai de amor. Um Pai de amor. E eu queria que você que se sente nessa condição hoje, tomasse uma decisão, saísse do seu lugar e viesse à frente. Nós vamos orar com você. Deus está restaurando a paternidade, irmãos. Deus está mostrando, ei, eu sou o seu Pai. Eu sou aquele que te ama, aquele que te veste com vestes novas, aquele que te coloca um anel de autoridade, aquele que te coloca diante do banquete do Pai, aquele que te dá e sente prazer em te ver, em estar contigo. Eu sou esse Deus, eu sou esse Deus que estou contigo, eu sou esse Deus que estou contigo. Ainda que teu pai terreno tenha falhado contigo, eu jamais falharei, jamais te abandonarei. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu queria que os diáconos me ajudassem a orar. Comece a orar sobre essas pessoas. Comece a liberar a paternidade de Deus sobre eles. Comece a falar, comece a declarar palavras de Deus, palavras do Senhor. Sim, nós estamos num ambiente profético, irmão. Os céus se abriram sobre esse lugar. A presença do Deus Pai está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor
vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar, Maranata. Maranata, eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Eu tô desesperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Eu tô desesperado, eu abro a minha casa, morar aqui, pode morar aqui. vamos lá. Tem fogo Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim. Vamos lá, igreja! que era lindo assim, meu noivo. Esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo, Esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. coloquei Aleluia. minhas vestes brancas. Aleluia. Glória a Deus. Maranata. Sabe, talvez a oração mais famosa que existe no mundo é o Pai Nosso. Jesus nos ensina, quando vocês orarem, orem assim: Pai Nosso. Pai Nosso. Ele é o nosso Pai. Por isso que um dos atributos mais importantes, que eu mais amo, é Deus, nosso Pai. Você possa sair daqui desse lugar com esse entendimento de quem você é. Você é filho, filho amado. Você tem direito à herança do Senhor. Você não é bastardo, mas você é um filho que Deus ama. Amém? Você recebe essa palavra? Aleluia. Dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Quem foi abençoado aqui? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar então, entregando esse momento ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos proporcionou hoje. Obrigado pela palavra da pastora Daiane, Senhor. Abençoa, Pai. Ó Deus, que nós possamos ter esse entendimento, Senhor. Ó Deus, de ser como Maria, Senhor, nas nossas atitudes, se lançarmos, Pai, aos seus pés. Deus, eu oro em nome de Jesus, que esse sentimento venha sobre essa casa, venha sobre as nossas vidas, Senhor, e possa ser contaminar, Senhor, de uma forma boa, ó Deus, nesse lugar, nas nossas famílias, nos nossos lares, nos nossos vizinhos, Senhor. Ó Deus, tome conta sobre essa cidade, Senhor. Ó Deus, contagia, Senhor. Ó Deus, esse sentimento, para a honra e glória do Senhor nós oramos. Abençoa cada irmão aqui, Senhor. Cada pessoa, ó Deus, que se dispôs a sacrificar, Pai, do seu tempo, para estar aqui te honrando.
Abençoa cada um, Pai. Abençoa aqueles que nos escutam pela internet, que vão escutar essa ministração depois. Pai, abençoa eles dessa mesma forma, Senhor. Nós oramos a honra e glória do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Você recebe essa palavra. Nós temos cantina hoje. Tem. Nós temos a cantina ali. Você não saia sem abençoar a cantina e ser abençoado também. Amém, irmão? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que a graça